Imitação de Cristo segundo Tomás de Kempis. Livro 1. Avisos úteis para a vida espiritual. Capítulo 1. A imitação de Cristo e o desprezo de todas as vaidades do mundo. Quem me segue não anda em trevas, diz o Senhor. São estas as palavras de Cristo que nos exortam a imitarmos sua vida e costumes, se verdadeiramente quisermos ser iluminados e livres de toda a cegueira de coração. Seja, pois, nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. A doutrina de Cristo excede todas as doutrinas dos santos, e quem tiver o seu espírito há de encontrar o maná nela escondido. Acontece, porém, que muitos, apesar de ouvirem a miúde o Evangelho, pouco fervor experimentam, porque não possuem o Espírito de Cristo. Quem quiser, pois, compreender e saborear toda a plenitude das palavras de Cristo, deve esforçar-se em conformar com ele toda a própria vida. Que te aproveita discorrer profundamente sobre a Trindade, se não és humilde e assim desagradas a mesma Trindade? Na verdade, não são palavras sublimes que fazem um homem santo e justo. É a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro sentir compulsão a saber-lhe a definição. Se soubesses de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso, sem o amor e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. A suprema sabedoria consiste em entender o reino dos céus pelo desprezo do mundo. Vaidade é, pois, amontoar riquezas perecíveis e nelas pôr a sua confiança. Vaidade é também ambicionar honras e desejar posições de destaque. Vaidade seguir os apetites da carne e desejar aquilo pelo que, depois, será severamente castigado. Vaidade desejar longa vida e não cuidar que seja boa. Vaidade preocupar-se só com a vida presente e não prever o que há de vir depois. Vaidade é amar o que tão depressa passa e não demandar pressuroso a felicidade que sempre dura. Lembra-te com frequência do provérbio: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Procura, pois, desviar teu coração das coisas visíveis e transportá-lo às invisíveis. Porque os que seguem a própria sensualidade mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Capítulo 2. O humilde juízo de si mesmo. Todo homem tem o desejo natural de saber, mas que vale a ciência sem o temor de Deus? Por certo, melhor é o camponês humilde que serve a Deus que o filósofo soberbo, que, descuidando a sua alma, observa o curso dos astros. Quem se conhece bem, despreza-se e não se compraz nos louvores humanos. Se eu soubesse quanto há no mundo e não tivesse caridade, de que me serviria isso perante Deus, que me há de julgar segundo minha obra? Modera-te no demasiado desejo de saber, porque nele encontrarás muita dissipação e desengano. Gostam os doutos de se mostrar e ser proclamados sábios. Muita coisa há cujo conhecimento pouco ou nada aproveita a alma. E muito louco é quem se ocupa de coisas que não interessam à salvação. Muitas palavras não satisfazem a alma, mas uma palavra santa conforta o coração, e uma consciência pura inspira grande confiança em Deus. Quanto mais e melhor souberes, tanto mais rigorosamente serás julgado, se com isso não viveres mais santamente. Não te envaideças, pois, de qualquer arte ou ciência. Antes, teme pelos conhecimentos que adquiriste. Se te parece que sabes e entendes bem muitas coisas, lembra-te que é muito mais o que ignoras. Não te ensoberbeças, antes confessa tua ignorância. Por que te queres antepor aos demais, quando há tantos mais doutos do que tu e mais versados na lei? Se queres proveitosamente saber e aprender alguma coisa, estima ser ignorado e tido em nenhuma conta. Não há melhor e mais útil estudo que conhecer-se perfeitamente e desprezar-se a si mesmo. Ter-se por nada e pensar sempre bem e favoravelmente dos outros
é prova de grande sabedoria e perfeição. Ainda quando vires alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso te deves julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás perseverar no bem. Todos somos fracos, mas não tenhas a ninguém por mais fraco do que tu. Capítulo 3. Os ensinamentos da verdade. Feliz aquele a quem a própria verdade ensina, não através de figuras e palavras que passam, mas tal qual é. Nossa razão e nossos sentidos veem pouco e muitas vezes nos enganam. De que serve a sutil especulação sobre questões misteriosas e obscuras, de cuja ignorância não seremos arguidos no juízo de Deus? Grande loucura é descurarmos as coisas úteis e necessárias, entregando-nos com avidez às curiosas e nocivas. Em verdade temos olhos e não vemos. Que se nos dá dos gêneros e das espécies dos filósofos? Aquele a quem fala o Verbo eterno se desembaraça de muitas questões. Deste único Verbo procedem todas as coisas e todas o proclamam. E ele é o princípio que também nos fala. Sem ele ninguém entende ou julga retamente. Aquele que tudo encontra na unidade, que tudo refere a esta unidade, e nela tudo vê, pode ter o coração firme e permanecer em paz no seio de Deus. Ó, verdade que sois o mesmo Deus, fazei-me uma coisa só convosco em caridade perpétua. Enfada-me muitas vezes ler e ouvir tantas coisas. Em vós se encontra quanto quero e desejo. Calem-se todos os doutores, emudeçam as criaturas todas em vossa presença. Falai-me vós só. Quanto mais alguém se recolher em si mesmo e se tornar simples de coração, tanto mais e maiores coisas entenderá sem esforço, porque do alto recebe a luz da inteligência. O espírito puro, singelo e constante não se distrai no meio de múltiplas ocupações, porque faz tudo para a honra de Deus, sem buscar em coisa alguma o seu próprio interesse. Que mais te embaraça e perturba do que os teus imortificados afetos do coração? O homem bom e piedoso dispõe primeiro no seu interior as coisas que há de fazer externamente. Assim, elas não o arrastam aos desejos de uma inclinação viciosa, mas ele as submete ao arbítrio da reta razão. Que mais rude combate haverá do que procurar vencer-se a si mesmo? Este deverá ser o nosso maior empenho, vencermos-nos a nós mesmos, tornarmos-nos cada dia mais fortes e fazermos algum progresso no bem. Toda perfeição nesta vida traz consigo alguma imperfeição. Qualquer concepção de nossa mente anda mesclada de alguma sombra. O humilde conhecimento de ti mesmo é caminho mais certo para Deus que as profundas pesquisas da ciência. Não é reprovável a ciência ou qualquer outro conhecimento das coisas, pois é boa em si e ordenada por Deus. Sempre, porém, devemos preferir-lhe a boa consciência e a vida virtuosa. Muitos, porém, estudam mais para saber que para bem viver. Por isso erram a miúde e pouco ou nenhum fruto colhem. Oh, se empregasse tanta diligência em extirpar vícios e implantar virtudes, como em agitar questões, não haveria tantos males e escândalos no povo, nem tanta desordem nos mosteiros. Certamente, no dia do juízo, não se nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos. Nem quão bem temos falado, mas quão honestamente temos vivido. Dize-me onde estão agora todos aqueles mestres e doutores que bem conheceste quando ainda viviam e floresciam nas escolas? Já outros possuem as suas prebendas e talvez nem deles se lembrem. Quando vivos pareciam alguma coisa, hoje deles nem se fala. Oh, como passa depressa a glória do mundo! Oxalá a sua vida tenha correspondido à sua ciência, porque destarte terão lido e estudado com proveito. Quantos neste mundo, descuidados do serviço de Deus, se perdem por uma ciência vã? Esvaeceram em suas cogitações, porque antes quiseram ser grandes que humildes. Verdadeiramente grande é aquele que tem grande caridade.
Verdadeiramente grande é quem a seus olhos é pequeno e tem em nenhuma conta as maiores honras. Verdadeiramente prudente é quem considera todas as coisas da terra como lodo, para ganhar a Cristo. E verdadeiramente sábio aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à própria vontade. Capítulo 4. A prudência nas ações. Não se deve dar crédito a qualquer palavra, nem obedecer a todo impulso, mas pesar as coisas na presença de Deus com prudência e vagar. Infelizmente, tanta é a nossa fraqueza, que muitas vezes aceitamos e dizemos dos outros, com mais facilidade, o mal que o bem. Os homens perfeitos, porém, não creem levianamente em tudo o que se lhes conta, pois conhecem a fraqueza humana, inclinada ao mal e leviana no falar. Grande sabedoria é o não agir com precipitação, nem tampouco aferrar-se ao próprio parecer. Sabedoria é ainda não crer, sem discernimento, tudo o que dizem os homens, nem encher os ouvidos alheios do que ouvimos ou acreditamos. Aconselha-te com o varão sábio e consciencioso, e procura antes instruir-te com quem é melhor do que tu, que seguir tuas próprias ideias. A vida virtuosa faz o homem sábio diante de Deus e entendido em muitas coisas. Quanto mais o homem for humilde e submisso a Deus, tanto maior será a sua sabedoria e serenidade em todas as ações. Capítulo 5. A leitura das Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras deve-se buscar a verdade e não a eloquência. Devemos lê-las com o mesmo espírito com que foram escritas. Nelas devemos buscar a utilidade e não a sutileza de linguagem. Devemos ler com igual boa vontade os livros simples e piedosos como os sublimes e profundos. Não te preocupes em saber se aquele que escreve é pessoa de renome pela sua erudição. Seja apenas o amor à verdade que te leve à leitura. Considera o que diz o livro e não leves em conta quem o escreveu. Os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece eternamente. Deus fala-nos de diversas maneiras, sem acepção de pessoas. Na leitura das Escrituras, prejudica-nos muitas vezes nossa curiosidade, porque pretendemos compreender e discutir o que se devia passar singelamente. Se queres tirar proveito, lê com humildade, simplicidade e fé, sem aspirares à reputação de sábio. Interroga de boa vontade e ouve calado as palavras dos santos. Nem te desagrade nas sentenças dos velhos, porque eles não falam sem razão. Capítulo 6. As afeições desordenadas. Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, torna-se logo inquieto. O soberbo e o avarento nunca sossegam. Entretanto, o pobre e o humilde de espírito vivem em muita paz. O homem que não é perfeitamente mortificado, facilmente é tentado e vencido, até em coisas pequenas e insignificantes. O fraco de espírito e ainda um pouco carnal e inclinado às coisas sensíveis, dificilmente pode desapegar-se totalmente dos desejos terrenos. E quando deles se priva, ordinariamente se entristece, e com facilidade se irrita se alguém o contradiz. Se, porém, alcança o que deseja, sente logo o remorso da consciência, porque obedeceu à sua paixão, que nada vale para alcançar a paz que almejava. Em resistir, pois, às paixões, se acha a verdadeira paz do coração, e não em segui-las. Não há, portanto, paz no coração do homem carnal, nem do homem entregue às coisas exteriores, mas somente no daquele que é fervoroso e espiritual. Capítulo 7. Deve-se fugir à vã esperança e à soberba. Insensato é quem põe sua esperança nos homens ou nas criaturas. Não te envergonhes de servir aos outros por Jesus Cristo e ser tido como pobre neste mundo. Não confies em ti mesmo, mas põe em Deus tua esperança. Faze de tua parte o que puderes e Deus ajudará a tua boa vontade.
Não confies em tua ciência, nem na sagacidade de qualquer vivente, mas antes na graça de Deus, que ajuda os humildes e abate os presunçosos. Se tens riquezas, não te glories delas, nem dos amigos por serem poderosos, senão em Deus, que dá tudo e, além de tudo, deseja dar-se a si mesmo. Não te desvaneças com a robustez ou formosura de teu corpo, que com pequena enfermidade se quebranta e desfigura. Não te orgulhes de tua habilidade ou de teu talento, para que não desagrades a Deus, de quem é todo o bem natural que tiveres. Não te reputes melhor que os outros, para não seres considerado pior por Deus, que conhece tudo o que há no homem. Não te ensoberbeças pelas boas obras, porque os juízos dos homens são muito diferentes dos de Deus, a quem não raro desagrada o que aos homens apraz. Se em ti houver algum bem, pensa que ainda melhores são os outros, para assim te conservares na humildade. Nenhum mal te fará te julgares inferior a todos, muito, porém, se a qualquer pessoa te preferires. De contínua paz goza o humilde, no coração do soberbo, porém, reinam o ciúme e a irritação. Capítulo 8. Deve-se evitar a excessiva familiaridade. Não abras teu coração a qualquer pessoa, mas trata de teus negócios com o sábio e temente a Deus. Com moços e estranhos conversa pouco. Não lisonjeis os ricos, nem busques aparecer muito na presença dos poderosos. Busca a companhia dos humildes e simples, dos devotos e morigerados, e trata com eles de assuntos edificantes. Não tenhas familiaridade com mulher alguma, mas, em geral, encomenda a Deus todas as que são virtuosas. Procura a intimidade apenas com Deus e seus anjos, e foge de seres conhecido dos homens. Caridade se deve ter para com todos, mas não convém ter com todos familiaridade. Sucede não raro que uma pessoa de longe brilha com o esplendor da fama, mas de perto desmerece aos olhos dos que a veem. Julgamos às vezes agradar aos outros com a nossa intimidade, mas antes os aborrecemos com os defeitos que em nós vão descobrindo. Capítulo 9. Obediência e sujeição. Grande coisa é viver na obediência, sob a direção de um superior, e não dispor da própria vontade. Muitos obedecem mais por necessidade que por amor. Por isso sofrem e facilmente murmuram. Esses não alcançarão a liberdade de espírito, enquanto não se sujeitarem de todo o coração, por amor de Deus. Anda por onde quiseres, não acharás descanso senão na humilde sujeição e obediência ao superior. A imaginação dos lugares e mudanças a muitos tem iludido. Verdade é que cada um gosta de seguir seu próprio parecer, e mais se inclina àqueles que participam da sua opinião. Entretanto, se Deus está conosco, cumpre-nos às vezes renunciar ao nosso parecer por amor da paz. Quem é tão sábio que possa saber tudo completamente? Não confies, pois, demasiadamente em teu próprio juízo, mas atende também de boa mente ao dos demais. Se o teu parecer for bom e o deixares, por amor de Deus, para seguires o de outrem, muito lucrarás com isso. Com efeito, muitas vezes ouvi falar que é mais seguro ouvir e tomar conselho que dá-lo. É bem possível que seja acertado o parecer de cada um, mas não querer ceder aos outros, quando a razão ou as circunstâncias o pedem, é sinal de soberba e obstinação. Capítulo 10. Deve-se evitar as palavras supérfluas. Evita quanto puderes o bulício dos homens, porque muito nos perturbam os negócios mundanos, ainda quando tratados com pura intenção. Bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Por que razão gostamos tanto de falar e conversar, quando raras vezes voltamos ao silêncio sem trazer a consciência magoada? Gostamos tanto de falar, porque pretendemos, com essas conversações,
ser consolados uns pelos outros, e desejamos aliviar o coração fatigado por preocupações diversas. E ordinariamente sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas que nos contrariam. Mas, infelizmente, muitas vezes é em vão e sem proveito, pois essa consolação exterior é muito prejudicial à consolação interior e divina. Cumpre, portanto, vigiar e orar, para que não passe o tempo ociosamente. Quando for permitido ou conveniente falar, fala de coisas edificantes. O mau costume e o descuido do nosso progresso espiritual concorrem muito para o desenfreamento de nossa língua. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual os devotos colóquios sobre coisas espirituais, mormente quando se associam em Deus pessoas que pensam e sentem do mesmo modo. Capítulo 11. A conquista da paz e o zelo da perfeição. Muita paz poderíamos gozar, se não nos quiséssemos ocupar com os ditos e fatos alheios que não pertencem ao nosso cuidado. Como pode ficar em paz por muito tempo aquele que se intromete em negócios alheios, que busca relações exteriores, que raras vezes e mal se recolhe interiormente? Bem-aventurados os simples, porque hão de ter muita paz. Por que muitos santos foram tão perfeitos e contemplativos? É que eles procuraram mortificar-se inteiramente em todos os desejos terrenos, e assim puderam, no íntimo de seu coração, unir-se a Deus e atender livremente a si mesmos. Nós, porém, nos ocupamos demasiadamente das próprias paixões e cuidados, com o excesso das coisas transitórias. Raro é vencermos sequer um vício perfeitamente. Não nos inflamamos no desejo de progredir cada dia. Daí a frieza e tibieza em que ficamos. Se estivéssemos perfeitamente mortos a nós mesmos e interiormente desimpedidos, poderíamos criar gosto pelas coisas divinas e algo experimentar das doçuras da celeste contemplação. O que principalmente e mais nos impede é o não estarmos ainda livres das nossas paixões e concupiscências, nem nos esforçarmos por trilhar o caminho perfeito dos santos. Basta pequeno contratempo para desalentarmos completamente e voltarmos a procurar consolações humanas. Se nos esforçássemos por ficar firmes no combate, como soldados valentes, por certo veríamos descer sobre nós o socorro de Deus. Porque pronto está Ele a socorrer os que pelejam e em sua graça confiam, pois Ele mesmo nos proporciona ocasiões de combate, para que alcancemos a vitória. Se fizermos consistir nosso aproveitamento espiritual tão somente nas observâncias exteriores, nossa devoção será de curta duração. Ponhamos o machado à raiz, para que, livres das paixões, alcancemos a paz interior. Custoso é deixar nossos costumes, mais custoso, porém, contrariar a própria vontade. Mas, se não vences obstáculos pequenos e fáceis, como triunfarás dos maiores? Resiste no princípio à tua inclinação e rompe com o mau costume, para que te não metas pouco a pouco em maiores dificuldades. Se bem considerasses quanta paz gozarias e quanto prazer darias aos outros se vivesses bem, de certo cuidarias mais do teu adiantamento espiritual. Capítulo 12. A utilidade das adversidades. Bom é passarmos algumas vezes por aflições e contrariedades, porque frequentemente fazem o homem refletir, lembrando-lhe que vive no desterro e, portanto, não deve pôr sua esperança em coisa alguma do mundo. Bom é encontrarmos às vezes contradições, e que de nós façam conceito mau ou pouco favorável, ainda quando nossas obras e intenções sejam boas. Isto ordinariamente nos conduz à humildade e nos preserva da vanglória. Porque então mais depressa recorremos ao testemunho interior de Deus, quando de fora somos vilipendiados e desacreditados pelos homens. Por isso devia o homem firmar-se de tal modo em Deus que lhe não fosse mais necessário mendigar consolações às criaturas. Assim que o homem de boa vontade está atribulado ou tentado,
ou molestado por maus pensamentos, sente logo melhor a necessidade que tem de Deus, sem o qual não pode fazer bem algum. Entristece-se então, geme e chora pelas misérias que padece. Pesa-lhe também o viver mais tempo, e deseja que venha a morte levá-lo do corpo e uni-lo a Cristo. Então compreende ainda que neste mundo não pode haver perfeita segurança nem paz completa. Capítulo 13. A resistência às tentações. Enquanto vivemos neste mundo, não podemos estar sem trabalho e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó: não tem o homem uma tarefa sobre a terra, não são os seus dias como os de um mercenário? Deve, pois, cada qual estar sempre alerta sobre as tentações que o assaltam, e vigiar e orar para que o não surpreenda o demônio, que não dorme e rodeia-vos como leão que ruge, à procura de quem devorar. Ninguém há tão perfeito e santo que de quando em quando não tenha tentação, e não podemos ser delas totalmente isentos. As tentações, porém, ainda que molestas e graves, são muitas vezes de grande utilidade para o homem, porque nelas se adquire humildade, pureza e experiência. Todos os santos passaram por muitas tentações e tribulações, e com elas aproveitaram. Os que não puderam resistir-lhes foram reprovados e perderam-se. Não há ordem religiosa tão santa, nem lugar tão retirado onde não haja tentações e adversidades. Enquanto viver, nenhum homem estará inteiramente ao abrigo das tentações, porque, nascidos na concupiscência, em nós está a causa pela qual somos tentados. Mal acaba uma tentação ou tribulação, outra sobrevém e sempre teremos que sofrer, porque perdemos o dom da primitiva felicidade. Muitos procuram fugir às tentações e nelas caem mais gravemente. Não basta a fuga para vencê-las. É pela paciência e verdadeira humildade que nos tornamos mais fortes que todos os nossos inimigos. Pouco adianta quem somente evita as ocasiões exteriores, sem arrancar as raízes. Antes lhe voltarão mais depressa as tentações e se achará pior. Vencê-las-á melhor com o auxílio de Deus, a pouco e pouco com paciência e resignação, que com importuna violência e esforço próprio. Toma a miúde conselho na tentação, e não sejas desabrido e áspero para o que é tentado. Trata antes de o consolar, como desejas ser consolado. A causa de todas as tentações perigosas é a inconstância e a falta de confiança em Deus. Assim como um navio sem leme é joguete das ondas, assim o homem remisso e pouco firme nos seus propósitos é agitado por toda sorte de tentações. O ferro é provado pelo fogo e o justo pela tentação. Ignoramos muitas vezes o que valemos e a tentação faz-nos ver o que somos. Todavia devemos vigiar, principalmente no princípio da tentação, porque mais fácil nos será vencer o inimigo, quando não o deixamos entrar na alma, enfrentando-o logo que bater no limiar. Por isso disse alguém: atalha no princípio, tarde chega o remédio se o mal por longo tempo fundas raízes lançou. Porque primeiro ocorre à mente um simples pensamento, donde nasce a importuna imaginação, depois o deleite, o movimento, e assim, pouco a pouco, entra de todo na alma o malvado inimigo, porque se não resistiu a princípio. E quanto mais alguém for indolente em lhe resistir, tanto mais fraco se tornará cada dia, e mais forte o seu adversário. Uns padecem tentações mais violentas no início de sua conversão, outros no fim. Alguns, porém, são atormentados quase toda a vida. Alguns são tentados brandamente, segundo a sabedoria da divina providência, que pondera as circunstâncias e o merecimento dos homens, e tudo predispõe para a salvação dos seus eleitos. Por isso, não devemos perder a confiança quando somos tentados. Antes, pedir a Deus com mais fervor que se digne ajudar-nos na tribulação. Ele que, segundo a palavra de São Paulo, com a tentação vos há de também providenciar o meio de sair-vos bem dela, dando-vos o poder para suportá-la. Humilhemos, portanto, nossas almas debaixo da mão de Deus,
em qualquer tentação e tribulação, porque ele há de salvar e engrandecer os que são humildes de coração. Nas tentações e adversidades se vê quanto cada um tem aproveitado. Nelas consiste o maior merecimento e se patenteia melhor a virtude. Não é lá grande coisa ser o homem devoto e fervoroso quando tudo lhe corre bem, mas, se no tempo da adversidade conserva a paciência, pode-se esperar grande progresso. Algumas há que vencem nas grandes tentações e nas pequenas caem frequentemente, para que, humilhados, não presumam de si grandes coisas, visto que com tão pequenas sucumbem. Capítulo 14. Deve-se evitar o juízo temerário. Volta os olhos para ti mesmo e guarda-te de julgar as ações alheias. Quem julga os outros trabalha em vão, erra o mais das vezes e facilmente peca. Mas, examinando-se e julgando-se a si mesmo, trabalha sempre com proveito. De ordinário, julgamos as coisas segundo a inclinação do nosso coração, pois o amor próprio facilmente nos altera a retidão do juízo. Se Deus fora sempre o único objeto de nossos desejos, não nos perturbaríamos tão depressa quando contrariam a nossa vontade. Muitas vezes existe dentro ou fora de nós alguma coisa que nos atrai e em nós influi. Muitos buscam secretamente a si mesmos em suas ações e não o percebem. Parecem até gozar de boa paz, enquanto as coisas correm à medida de seus desejos, mas, se de outra sorte sucede, logo se inquietam e entristecem. Da discrepância de pareceres e opiniões, frequentemente nascem discórdias entre amigos e vizinhos, entre religiosos e pessoas piedosas. É custoso perder um costume inveterado, e ninguém renuncia de boa mente a seu modo de ver. Se mais confias em tua razão e talento que na graça de Jesus Cristo, só raras vezes e tarde serás iluminado, pois Deus quer que nos sujeitemos perfeitamente a Ele e que nos elevemos acima de toda razão humana, inflamados do seu amor. Capítulo 15. As obras que procedem da caridade. Por nenhuma coisa do mundo, nem por amor de pessoa alguma, se deve praticar qualquer mal, mas em prol de algum necessitado, pode-se às vezes omitir uma boa obra, ou trocá-la por outra melhor. Desta sorte, a boa obra não se perde, mas se converte em outra melhor. Sem a caridade, nada vale a obra exterior. Tudo, porém, que da caridade procede, por insignificante e desprezível que seja, produz abundantes frutos, porque Deus não atende tanto à obra como à intenção com que a fazemos. Muito faz aquele que muito ama. Muito faz quem faz bem o que faz. Bem faz quem serve mais ao bem comum que à sua própria vontade. Muitas vezes parece caridade o que é mero amor próprio, porque raras vezes nos deixam a inclinação natural, a própria vontade, a esperança da recompensa, o nosso interesse. Aquele que tem verdadeira e perfeita caridade, em nada se busca a si mesmo, mas deseja que tudo se faça para a glória de Deus. De ninguém tem inveja, porque não deseja proveito algum pessoal, nem busca sua felicidade em si, mas procura sobre todas as coisas ter alegria e felicidade em Deus. Não atribui bem algum à criatura, mas refere tudo a Deus, como a fonte de que tudo procede, e em que, como em um fim último, acham todos os santos o deleitoso repousar. Oh, quem tiver só uma centelha de verdadeira caridade, logo compreenderia a vaidade de todas as coisas terrenas. Capítulo 16. A tolerância com os defeitos alheios. Aquilo que o homem não pode emendar em si mesmo ou nos demais, deve ele tolerar com paciência, até que Deus disponha de outro modo. Considera que talvez seja melhor assim, para provar tua paciência, sem a qual não tem grande valor nossos méritos. Todavia convém, nesses embaraços, pedir a Deus que te auxilie, para que os possas levar com seriedade. Se alguém, com uma ou duas advertências, não se emendar, não contendas com ele.
mas encomenda tudo a Deus para que seja feita a sua vontade, e seja ele honrado em todos os seus servos, pois sabe tirar bem do mal. Procura sofrer com paciência os defeitos e quaisquer imperfeições dos outros, pois tens também muitas que os outros têm de aturar. Se não te podes modificar como desejas, como pretendes ajeitar os outros à medida de teus desejos? Muito desejamos que os outros sejam perfeitos e nem por isso emendamos as nossas faltas. Queremos que os outros sejam corrigidos com rigor, e nós não queremos ser repreendidos. Estranhamos a larga liberdade dos outros e não queremos sofrer recusa alguma. Queremos que os outros sejam apertados por estatutos e não toleramos nenhum constrangimento que nos coíba. Donde claramente se vê quão raras vezes tratamos o próximo como a nós mesmos. Se todos fossem perfeitos, que teríamos então de sofrer nós mesmos por amor de Deus? Ora, Deus assim dispôs para que aprendamos a carregar uns o fardo dos outros, porque ninguém há sem defeito, ninguém sem carga, ninguém com força e juízo bastante para si. Mas cumpre que uns aos outros nos suportemos, consolemos, auxiliemos, instruamos e aconselhemos. Quanta virtude cada um possui, melhor se manifesta na ocasião da adversidade, pois as ocasiões não fazem o homem fraco, mas revelam o que ele é. Capítulo 17. A vida monástica. Aprende a abnegar-te em muitas coisas, se queres ter paz e concórdia com os outros. Não é pouco habitar em mosteiros ou congregações religiosas, viver ali sem queixas e perseverar fielmente até a morte. Bem-aventurado é aquele que aí vive bem e termina a vida com um fim abençoado. Se queres permanecer firme e fazer progressos, considera-te como desterrado e peregrino sobre a terra. Convém fazer-te louco por amor de Cristo, se queres seguir a vida religiosa. De pouca monta são o hábito e a tonsura. São a mudança dos costumes e a perfeita mortificação das paixões que fazem o verdadeiro religioso. Quem outra coisa procura, senão somente a Deus e a salvação de sua alma, só achará tribulações e angústias. Não pode ficar por muito tempo em paz quem não procura ser o menor e o mais submisso de todos. Para servir vieste, não para mandar. Lembra-te que foste chamado para trabalhar e sofrer, e não para folgar e conversar. Aqui, pois, se provam os homens, à semelhança do ouro na fornalha. Aqui ninguém perseverará se não quiser humilhar-se de todo o coração por amor de Deus. Capítulo 18. Os exemplos dos Santos Padres. Contempla os salutares exemplos dos Santos Padres, nos quais brilhou a verdadeira perfeição religiosa, e verás quão pouco ou quase nada é o que fazemos. Ah, que é a nossa vida em comparação com a deles! Os santos e amigos de Cristo serviram ao Senhor em fome e sede, em frio e nudez, em trabalho e fadiga, em vigílias e jejuns, em orações e santas meditações, em perseguições e muitos opróbrios. Oh, quantas e quão graves tribulações sofreram os apóstolos, os mártires, os confessores, as virgens e todos quantos quiseram seguir as pisadas de Cristo. Odiaram suas almas neste mundo, para possuí-las eternamente no outro. Oh, que vida austera e mortificada levaram os santos padres no deserto! Que contínuas e graves tentações suportaram! Quantas vezes foram atormentados pelo inimigo! Quantas orações fervorosas ofereceram a Deus! Que rigorosas abstinências praticaram! Que zelo e fervor tiveram em seu adiantamento espiritual! Que guerra fizeram para subjugar os vícios! Com que pura e reta intenção buscaram a Deus! Durante o dia trabalhavam e passavam as noites em orações, ainda que trabalhando não interrompessem um momento a oração mental. Todo o tempo empregavam utilmente, toda hora lhes parecia breve, convivida com Deus.
e pela grande doçura das contemplações, se esqueciam até da necessária refeição do corpo. Renunciavam a todas as riquezas, dignidades, honras, amigos e parentes. Nada queriam do mundo. Apenas tomavam o indispensável para a vida e só com pesar satisfaziam as exigências da natureza. Assim eram pobres nos bens terrenos, mas muito ricos de graças e virtudes. Exteriormente lhes faltava tudo. Interiormente, porém, se deliciavam com graças e consolações divinas. Ao mundo eram estranhos, mas íntimos e familiares amigos de Deus. A si mesmos tinham em conta de nada, e o mundo os desprezava, mas eram preciosos e queridos aos olhos de Deus. Mantinham-se na verdadeira humildade, viviam em singela obediência, andavam em caridade e paciência. Assim, cada dia faziam progresso na vida espiritual, e mais a Deus agradavam. Esses foram dados por modelos a todos os religiosos, e mais nos devem estimular ao progresso espiritual do que a multidão dos títulos ao esmorecimento. Oh, quanto foi o fervor de todos os religiosos nos primeiros tempos de seus santos institutos! Quanta piedade na oração, que emulação nas virtudes, que austera disciplina vigorava então! Que respeito e obediência aos preceitos do superior reluzia em todos! Os vestígios que deixaram ainda atestam que foram verdadeiramente varões santos e perfeitos, os que em tão renhidos combates venceram o mundo. Hoje já se considera grande quem não é transgressor da regra e com paciência suporta o jugo que se impôs. Ó tibieza e desleixo do nosso estado, que tão depressa declinamos do fervor primitivo e já nos causa tédio o viver, por tanta negligência e frouxidão. Oxalá em ti não entorpeça de todo o desejo de progredir nas virtudes, já que tantos modelos viste de perfeição. Capítulo 19. Os exercícios do bom religioso. A vida do bom religioso deve ser ornada de todas as virtudes, para que corresponda o interior ao que por fora veem os homens. E com razão, ainda mais perfeito deve ser no interior do que por fora aparece, pois lá penetra o olhar perscrutador de Deus, a quem devemos suma reverência, em qualquer lugar onde estivermos, e em cuja presença cumpre andar com pureza angélica. Cada dia devemos renovar nosso propósito e exercitar-nos com o maior fervor, como se esse fosse o primeiro dia de nossa conversão, dizendo: Confortai-me, Senhor meu Deus, no bom propósito e em vosso santo serviço. Concedei-me começar hoje deveras, pois nada é o que até aqui tenho feito. A medida da nossa resolução será nosso progresso, e grande solicitude exige o sério aproveitamento. Se aquele que toma enérgicas resoluções tantas vezes cai, que será daquele que as toma raramente ou menos firmemente propõe? Sucede, porém, de vários modos deixarmos o nosso propósito, e raras vezes passa sem dano qualquer leve missão de nossos exercícios. O propósito dos justos mais se firma na graça de Deus que em sua própria sabedoria. Nela confiam sempre, em qualquer empreendimento. Porque o homem propõe, mas Deus dispõe, e não estão nas mãos do homem os seus caminhos. Quando, por motivo de piedade ou proveito do próximo, se deixa alguma vez o costumado exercício, fácil é reparar depois essa falta. Omiti-lo, porém, facilmente, por enfado ou negligência, já é bastante culpável, e sentir-se-á o prejuízo. Esforcemo-nos quanto pudermos, ainda assim cairemos em muitas faltas. Contudo, devemos sempre fazer um propósito determinado, mormente contra os principais obstáculos do nosso progresso espiritual. Devemos examinar e ordenar tanto o interior como o exterior, porque ambos importam ao nosso aproveitamento. Se não podes continuamente estar recolhido, recolhe-te de vez em quando, ao menos uma vez por dia, pela manhã ou à noite. De manhã toma resoluções e à noite examina tuas ações. Como te houveste hoje em palavras,
obras e pensamentos, porque nisso, talvez não raro, tenhas ofendido a Deus e ao próximo. Arma-te varonilmente contra as maldades do demônio, refreia a gula, e facilmente refrearás todo o apetite carnal. Nunca estejas de todo desocupado, mas lê ou escreve, ou reza, ou medita, ou faz alguma coisa de proveito comum. Nos exercícios corporais, porém, haja toda discrição, porque não convém igualmente a todos. Os exercícios pessoais não se devem fazer publicamente, mais seguro é praticá-los secretamente. Guarda-te de ser negligente nos exercícios da regra e mais diligente nos particulares. Mas, satisfeitas inteira e fielmente as coisas de obrigação e preceito, se tempo sobrar, ocupa-te em exercícios conforme te inspirar a tua devoção. Nem todos podem ter o mesmo exercício. Um convém mais a este, outro àquele. Até do tempo depende a conveniência e o atrativo das práticas, porque umas são mais apropriadas para os dias festivos, outras para os dias comuns. De umas precisamos para o tempo de tentação, de outras no tempo de paz e sossego. Em certas coisas gostamos de meditar quando estamos tristes, e noutras quando estamos alegres no Senhor. À volta das festas principais devemos renovar os nossos bons exercícios e com mais fervor implorar a intercessão dos santos. De uma para outra festividade devemos preparar-nos como se então houvéssemos de sair deste mundo e chegar à festividade eterna. Por isso devemos aparelhar-nos diligentemente nos tempos de devoção, com vida mais piedosa e observância mais fiel de todas as regras, como se houvéssemos de receber em breve o galardão do nosso trabalho. E se for adiada essa hora, tenhamos por certo que não estamos ainda bem preparados, nem dignos de tamanha glória, que a seu tempo se revelará em nós, e tratemos de nos preparar para a morte. Bem-aventurado o servo, diz o evangelista São Lucas, a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. Em verdade vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Capítulo 20. O amor à solidão e ao silêncio. Procura tempo oportuno para cuidar de ti e relembra a miúde os benefícios de Deus. Renuncia às curiosidades e escolhe leituras tais que mais sirvam para te compungir que para te distrair. Se te abstiveres de conversações supérfluas e passeios ociosos, como também de ouvir novidades e boatos, acharás tempo suficiente e adequado para te entregares às santas meditações. Os maiores santos evitavam, quanto podiam, a companhia dos homens, preferindo viver com Deus em retiro. Disse alguém: quantas vezes estive entre homens, volvi menos homem. Isso experimentamos muitas vezes, quando falamos muito. Mais fácil é calar de todo do que não tropeçar em alguma palavra. Mais fácil é ficar oculto em casa que fora dela ter a necessária cautela. Quem, pois, pretende chegar à vida interior e espiritual, importa-lhe que se afaste da turba com Jesus. Ninguém sem perigo se mostra em público, senão quem gosta de esconder-se. Ninguém seguramente fala, senão quem gosta de calar. Ninguém seguramente manda, senão o que perfeitamente aprendeu a obedecer. Não pode haver alegria segura, sem o testemunho de boa consciência. Contudo, a segurança dos santos estava sempre misturada com o temor de Deus. Nem eram menos cuidadosos e humildes em si mesmos, porque resplandeciam em grandes virtudes e graças. A segurança dos maus, porém, nasce da soberba e presunção, e acaba por enganar-se a si mesma. Nunca te des por seguro nesta vida, ainda que pareças bom religioso ou devoto ermitão. Muitas vezes os melhores no conceito dos homens correram graves perigos, por sua demasiada confiança. Por isso, para muitos é melhor não serem de todo livres de tentações, mas que sejam frequentemente combatidos, para que não confiem demasiadamente em si, nem se exaltem com soberba,
nem tampouco busquem com ânsia as consolações exteriores. Oh, quem nunca buscasse a alegria transitória, nem deste mundo cuidasse, que consciência pura teria. Oh, quem arredasse todo o vão cuidado para só cuidar das coisas salutares e divinas, pondo toda a sua confiança em Deus, de que grande paz e sossego gozaria. Ninguém é digno da consolação celestial, senão quem se excitar com diligência na santa compunção. Se queres compungir-te de coração, entra em teu quarto, despede todo o bulício do mundo, conforme está escrito, compungi-vos em vossos cubículos. Na cela acharás o que fora dela muitas vezes perdes. A cela bem guardada causa doçura e pouco frequentada gera enfado. Se bem aguardares e habitares no princípio de tua conversão, ser-te-á depois querida companheira e suavíssimo consolo. No silêncio e sossego faz progressos uma alma devota e aprende os segredos das Escrituras. Ali ela acha a fonte de lágrimas, com que todas as noites se lava e purifica, para tanto mais de perto unir-se ao Criador, quanto mais retirada viver do tumulto do mundo. Aquele, pois, que se aparta de seus amigos e conhecidos, verá aproximar-se Deus com seus santos anjos. Melhor é estar solitário e tratar de sua alma, que descurando-a fazer milagres. Merece louvor o religioso que raro sai, que foge de ser visto pelos homens e nem procura vê-los. Para que queres ver o que não te é lícito possuir? Passa o mundo e sua concupiscência. A inclinação sensual convida a passeios, passada, porém, aquela hora, que nos fica, senão consciência pesada e coração distraído? À saída alegre, muitas vezes sucede um regresso triste, e à véspera deleitosa, uma triste manhã. Assim, todo gosto carnal entra suavemente, no fim, porém, remorde e mata. Que poderás ver alhures que aqui não vejas? Eis aí o céu e a terra e todos os elementos. Deles foram feitas todas as coisas. Que poderás ver em alguma parte estável debaixo do sol por muito tempo? Pensas talvez satisfazer-te plenamente, mas não o conseguirás. Se visses diante de ti todas as coisas, que seria senão vã fantasia? Levanta os olhos a Deus nas alturas e pede perdão de teus pecados e negligências. Deixa as vaidades para os fúteis. Tu, porém, atende ao que Deus te manda. Fecha atrás de ti a porta e chama a teu Jesus amado. Fecha-te com ele em tua cela, porque tanta paz em outra parte não acharás. Se não tivesses saído e escutado os rumores do mundo, melhor terias conservado a santa paz. Enquanto folgares de ouvir novidades, terás que sofrer desassossego do coração. Capítulo 21. A compulsão do coração. Se queres fazer algum progresso, conserva-te no temor de Deus e não busques demasiada liberdade. Refreia antes todos os teus sentidos com a disciplina e não te entregues à vã alegria. Procura a compulsão do coração e acharás a devoção. A compulsão descobre tesouros que a dissipação bem depressa costuma desperdiçar. É de estranhar que o homem jamais possa, nesta vida, gozar perfeita alegria, se considera seu exílio e pondera os muitos perigos de sua alma. Pela leviandade do coração e pelo descuido dos nossos defeitos, não percebemos os males de nossa alma. E muitas vezes rimo-nos frivolamente, quando, com razão, devíamos chorar. Não há verdadeira liberdade nem perfeita alegria sem o temor de Deus e boa consciência. Ditoso aquele que pode apartar de si todo o estorvo das distrações e recolher-se com santa compulsão. Ditoso aquele que rejeita tudo que lhe possa manchar ou agravar a consciência. Peleja varonilmente, um costume com outro se vence. Se souberes deixar os homens, eles te deixarão fazer tuas boas obras. Não te metas em coisas alheias, nem te impliques nos negócios grandes. Olha sempre primeiro para ti e admoesta-te com mais particularidade que a todos os teus amigos.
Não te entristeça a falta dos humanos favores, mas penalize-te o não viveres com tanta cautela e prudência como convém a um servo de Deus e devoto religioso. Mais útil e mais seguro é para o homem não ter nesta vida muitas consolações, mormente sensíveis. Todavia, se não temos ou raramente sentimos o consolo divino, a culpa é nossa, porque não procuramos a compulsão do coração, nem rejeitamos de todo as vãs consolações exteriores. Reconhece que és indigno da consolação divina, mas antes merecedor de muitas aflições. Quando um homem está perfeitamente compungido, logo se lhe torna enfadonho e amargo o mundo todo. O homem justo sempre acha bastante matéria para afligir-se e chorar. Pois, quer olhe para si, quer para o próximo, sabe que ninguém passa esta vida sem tribulações. E quanto mais atentamente se considera, tanto mais profunda é a sua dor. Matéria de justa mágoa e profundo pesar são nossos pecados e vícios, aos quais de tal sorte estamos presos, que raras vezes podemos contemplar as coisas do céu. Se mais a miúdo pensasses na morte que numa vida de muitos anos, não há dúvida que tua emenda seria mais fervorosa. Se também meditasses seriamente nas penas futuras do inferno ou do purgatório, creio que sofrerias de bom grado trabalhos e dores, sem recear nenhuma austeridade. Mas, como estas coisas não nos penetram o coração, e amamos ainda os regalos, ficamos frios e muito tíbios. É muitas vezes pela fraqueza do espírito que este miserável corpo se queixa tão facilmente. Pede, pois, humildemente ao Senhor que te dê o espírito de compulsão, e dize com o profeta: alimenta-me, Senhor, com o pão das lágrimas, e dá-me a beber em abundância a água de meu pranto. Capítulo 22. A consideração da miséria humana. Miserável serás onde quer que estejas e para onde quer que te voltes, se não te voltares para Deus. Por que te afliges quando não te correm as coisas a teu gosto e vontade? Quem é que tem tudo à medida de seu desejo? Nem eu, nem tu, nem homem algum sobre a terra. Ninguém há no mundo sem nenhuma tribulação ou angústia, quer seja rei, quer papa. Quem é que vive mais feliz? Aquele de certo que sabe sofrer alguma coisa por Deus. Dizem muitos mesquinhos e tíbios: olhai que boa vida tem este homem, quão rico é, quão grande e poderoso, de que alta posição. Olha tu para os bens do céu e verás que nada são os bens temporais, mas muito incertos e onerosos, pois nunca vive sem temor e cuidado quem os possui. Não consiste a felicidade do homem na abundância dos bens temporais, basta-lhe a mediania. O viver na terra é verdadeira miséria. Quanto mais espiritual quer ser o homem, mais amarga lhe será a vida presente, porque conhece melhor e mais claramente vê os defeitos da humana corrupção. Porque o comer, beber, velar, dormir, descansar, trabalhar e estar sujeito a todas as demais necessidades da natureza é tudo, na verdade, grande miséria e aflição para o homem espiritual, que deseja estar isento disto e livre de todo pecado. Sim, muito oprimido se sente o homem interior com as necessidades corporais neste mundo. Por isto roga o profeta a Deus devotamente, que o livre delas, dizendo: livrai-me, Senhor, das minhas necessidades. Mas ai daqueles que não conhecem a sua miséria, e outra vez, ai daqueles que amam esta miserável e corruptível vida. Porque há alguns tão apegados a ela, posto que mal arranjem o necessário com o trabalho ou com a esmola, que se pudessem viver aqui sempre, nada se lhes daria do reino de Deus. Ó insensatos e duros de coração, que tão profundamente jazem apegados à terra, que não gostam senão das coisas carnais. Infelizes sentirão no fim, para sua desgraça, a vileza e o nada de tudo quanto amaram. Os santos de Deus e todos os fiéis amigos de Cristo não tinham em conta o que agradava à carne, nem o que neste mundo brilhava.
mas toda a sua esperança e intenção se fixavam nos bens eternos. Todo o seu desejo se elevava para as coisas invisíveis e perenes, para que o amor do visível não arrastasse a desejar as coisas inferiores. Não percas, irmão meu, a confiança de fazer progressos na vida espiritual. Ainda tens tempo e ocasião. Por que queres adiar tua resolução? Levanta-te, começa já e dize: agora é tempo de agir. Agora é tempo de pelejar. Agora é tempo próprio para me emendar. Quando estás atribulado e aflito, é tempo de merecer. É preciso passares por fogo e por água antes de chegares ao refrigério. Se não te fizeres violência, não vencerás os vícios. Enquanto estamos neste frágil corpo, não podemos estar sem pecado, nem viver sem enfado e dor. Bem quiséramos descanso de toda a miséria, mas como pelo pecado perdemos a inocência, perdemos também a verdadeira felicidade. Por isso devemos ter paciência e confiar na divina misericórdia, até que passe esta iniquidade, e o que é imortal seja absorvido pela vida. Como é grande a fragilidade humana, inclinada sempre ao mal. Hoje confessas os teus pecados e amanhã cometes outra vez os mesmos que confessaste. Resolves agora acautelar-te e daqui a 1 hora te portas como quem nada se propôs. Com muita razão nos devemos humilhar e não nos ter em grande conta, já que tão frágeis somos e tão inconstantes. Assim, facilmente se pode perder pela negligência o que tanto nos custou adquirir com a divina graça. Que será de nós no fim, se já tão cedo somos tíbios? Ai de nós, se assim procuramos repouso, como se já estivéssemos em paz e segurança, quando nem sinal aparece em nossa vida da verdadeira santidade. Bem necessário nos fora que nos instruíssemos de novo, como bons noviços, nos bons costumes. Talvez que assim houvesse esperança de alguma emenda futura e maior progresso espiritual. Capítulo 23. A meditação da morte. Muito depressa chegará teu fim neste mundo. Vê, pois, como te preparas. Hoje está vivo o homem e amanhã já não existe. Entretanto, logo que se perdeu de vista, também se perderá da memória. Ó cegueira e dureza do coração humano, que só cuida do presente, sem olhar para o futuro. De tal modo te deves haver em todas as tuas obras e pensamentos, como se fosse já a hora da morte. Se tivesses boa consciência, não temerias muito a morte. Melhor fora evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? O dia de amanhã é incerto e quem sabe se te será concedido. Que nos aproveita vivermos muito tempo, quando tão pouco nos emendamos. Oh, nem sempre traz emenda a longa vida, senão que aumenta muitas vezes a culpa. Oxalá tivéssemos um dia sequer vivido bem neste mundo. Muitos contam os anos decorridos desde a sua conversão, frequentemente, porém, é pouco o fruto da emenda. Se é tanto para temer o morrer, talvez seja ainda mais perigoso o viver muito. Bem-aventurado aquele que medita sempre sobre a hora da morte, e para ela se dispõe cada dia. Se já viste alguém morrer, reflete que também tu passarás pelo mesmo caminho. Pela manhã, pensa que não chegarás à noite, e à noite não te prometas o dia seguinte. Por isso anda sempre preparado e vive de tal modo que te não encontre a morte desprevenido. Muitos morrem repentina e inesperadamente, pois na hora em que menos se pensa virá o Filho do Homem. Quando vier aquela hora derradeira, começarás a julgar muito diferentemente toda a tua vida passada, e doer-te-á muito teres sido tão negligente e remisso. Quão feliz e prudente é aquele que procura ser em vida como deseja que o ache a morte. Pois o que dará grande confiança de morte abençoada
é o perfeito desprezo do mundo, o desejo ardente do progresso na virtude, o amor à disciplina, o rigor na penitência, a prontidão na obediência, a renúncia de si mesmo e a paciência em sofrer, por amor de Cristo, qualquer adversidade. Muito fácil é praticar o bem enquanto estás são, mas, quando enfermo, não sei o que poderás. Poucos melhoram com a enfermidade. Raro também se sacrificam os que andam em muitas peregrinações. Não confies em parentes e amigos, nem proteles para mais tarde o negócio de tua salvação, porque mais depressa do que pensas te esquecerão os homens. Melhor é providenciar agora e fazer algo de bom, do que esperar pelo socorro dos outros. Se não cuidas de ti no presente, quem cuidará de ti no futuro? Muito precioso é o tempo presente. Agora são os dias de salvação. Agora é o tempo favorável. Mas, que pena não o empregares melhor, podendo nele merecer a vida eterna. Tempo virá de desejares um dia, uma hora sequer, para a tua emenda, e não sei se a alcançarás. Olha, meu caro irmão, de quantos perigos te poderias livrar e de quantos terrores fugir, se sempre andasses temeroso e desconfiado da morte. Procura agora de tal modo viver, que na hora da morte te possas antes alegrar que temer. Aprende agora a desprezar tudo, para então poderes voar livremente a Cristo. Castiga agora teu corpo pela penitência, para que possas então ter legítima confiança. Ó louco que pensas viver muito tempo, quando não tens seguro nem um só dia. Quantos têm sido logrados e de improviso arrancados ao corpo? Quantas vezes ouviste contar, morreu este à espada, afogou-se aquele, este outro caindo do alto quebrou a cabeça. Um morreu comendo, outro expirou jogando. Estes se terminaram pelo fogo, aqueles pelo ferro, uns pela peste, outros pelas mãos dos ladrões, e de todos é o fim a morte, e depressa, qual sombra, acaba a vida do homem. Quem se lembrará de ti depois da morte? E quem rezará por ti? Faze já, irmão caríssimo, quanto puderes, pois não sabes quando morrerás, nem o que te sucederá depois da morte. Enquanto tens tempo, ajunta riquezas imortais. Só cuida em tua salvação. Ocupa-te só nas coisas de Deus. Granjeia agora amigos, venerando os santos de Deus e imitando suas obras, para que ao saíres desta vida te recebam nas eternas moradas. Considera-te como hóspede e peregrino neste mundo, como se nada tivesses com os negócios da terra. Conserva livre teu coração e erguido a Deus, porque não tens aqui morada permanente. Para lá dirige tuas preces e gemidos, cada dia com lágrimas, a fim de que mereça tua alma, depois da morte, passar venturosamente ao Senhor. Amém. Capítulo 24. O juízo e as penas dos pecadores. Em todas as coisas, olha o fim e de que modo estarás diante do severo juiz, a quem nada é oculto, que não se deixa aplacar com dádivas, nem aceita desculpas, mas que julgará segundo a justiça. Ó misérrimo e insensato pecador, que responderás a Deus, que conhece todos os teus crimes, se às vezes te amedronta até o olhar de um homem irado? Por que não te acautelas para o dia do juízo, quando ninguém poderá ser desculpado ou defendido por outrem, mas cada um terá assaz que fazer por aí? Agora o teu trabalho é frutuoso, o teu pranto aceito, o teu gemer ouvido, satisfatória a tua contrição. Grande e salutar purgatório tem nesta vida o homem impaciente. Se injuriado, mais se dói da maldade alheia que da ofensa própria. Se de boa vontade roga por seus adversários e de todo o coração perdoa os agravos.
se não tarda em pedir perdão aos outros, se mais facilmente se compadece do que se irrita, se constantemente faz violência a si mesmo e se esforça por submeter de todo a carne ao espírito. Melhor é expiar já os pecados e extirpar os vícios, que adiar a expiação para mais tarde. Com efeito, nós enganamos a nós mesmos pelo amor desordenado que temos à carne. Que outra coisa há de devorar aquele fogo, senão os teus pecados? Quanto mais te poupas agora e segues a carne, tanto mais cruel será depois o tormento, e tanto mais lenha ajuntas para a fogueira. Naquilo em que o homem mais pecou, será mais gravemente castigado. Ali os preguiçosos serão incitados por aguilhões ardentes, e os gulosos serão atormentados por violenta fome e sede. Os impúdicos e voluptuosos serão banhados em pés ardente e fétido enxofre, e os invejosos uivarão de dor, à semelhança de cães furiosos. Não há vício que não tenha o seu tormento especial. Ali os soberbos serão acabrunhados de profunda confusão, e os avarentos oprimidos com extrema penúria. Ali será mais cruel uma hora de suplício do que 100 anos aqui da mais rigorosa penitência. Ali não há descanso nem consolação para os condenados, enquanto aqui, às vezes, cessa o trabalho e nos consolam os amigos. Relembra agora e chora teus pecados, para que no dia do juízo estejas seguro entre os escolhidos. Pois erguer-se-ão naquele dia os justos com grande força contra aqueles que os oprimiram e desprezaram. Então se levantará para julgar aquele que agora se curvou humildemente ao juízo dos homens. Então terá muita confiança o pobre e humilde, mas o soberbo estremecerá de pavor. Então se verá que foi sábio neste mundo quem aprendeu a ser louco e desprezado por amor de Cristo. Então dará prazer toda a tribulação, sofrida com paciência, e a iniquidade não abrirá a sua boca. Então se alegrarão todos os piedosos, e se entristecerão todos os ímpios. Então mais exultará a carne mortificada, que se fora sempre nutrida em delícias. Então brilhará o hábito grosseiro e desbotarão as vestimentas preciosas. Então terá mais apreço o pobre tugúrio que o dourado palácio. Mais valerá a paciente constância que todo o poderio do mundo. Mais será engrandecida a singela obediência que toda a sagacidade do século. Mais satisfação dará a pura e boa consciência que a douta filosofia. Mais valerá o desprezo das riquezas que todos os tesouros da terra. Mais te consolará a lembrança de uma devota oração que a de inúmeros banquetes. Mais folgarás de ter guardado silêncio do que de ter falado muito. Mais valor terão as boas obras que as lindas palavras. Mais agradará a vida austera e árdua penitência que todos os gozos terrenos. Aprende agora a padecer um pouco, para poupar-te mais graves sofrimentos no futuro. Experimenta agora o que podes sofrer mais tarde. Se não podes agora sofrer tão pouca coisa, como suportarás os eternos suplícios? Se tanto te repugna o menor incômodo, que te fará então o inferno? Certo é que não podes fruir dois gozos, deleitar-te neste mundo e depois reinar com Cristo. Se até hoje tivesses vivido sempre em honras e delícias, que te aproveitaria isso se tivesses que morrer neste instante? Logo, tudo é vaidade, exceto o amar a Deus e só a Ele servir. Pois quem ama a Deus de todo o coração não teme nem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno, porque o perfeito amor dá seguro acesso a Deus. Mas quem ainda se delicia no pecado, não é de estranhar que tema a morte e o juízo. Todavia é bom que, se do mal não te aparta o amor, te refreie ao menos o temor do inferno.
Aquele, porém, que despreza o temor de Deus, não poderá por muito tempo perseverar no bem, e depressa cairá nos laços do demônio. Capítulo 25. A fervorosa emenda de toda a nossa vida. Sê vigilante e diligente no serviço de Deus, e pergunta-te a miúde, a que vieste, para que deixaste o mundo? Não será para viver por Deus e tornar-te homem espiritual? Trilha, pois, com fervor o caminho da perfeição, porque em breve receberás o prêmio dos teus trabalhos. Nem te afligirão daí por diante temores nem dores. Agora terás algum trabalho, mas depois acharás grande repouso e perpétua alegria. Se tu permaneceres fiel e diligente no seu serviço, Deus, sem dúvida, será fiel e generoso no prêmio. Deves manter firme a esperança de alcançar vitória, mas não convém considerá-la garantida, para não caíres na tibieza ou na presunção. Certo homem que vacilava muitas vezes, ansioso, entre o temor e a esperança, estando um dia acabrunhado pela tristeza, entrou numa igreja e, diante de um altar, prostrado em oração, dizia consigo mesmo: Oh, se eu soubesse que havia de perseverar! E logo ouviu em si a divina resposta: Se tal soubesses, que farias? Faze já o que então fizeras, e estarás bem seguro. Consolado imediatamente e confortado, abandonou-se à divina vontade e cessou a ansiosa perplexidade. Desistiu da curiosa indagação acerca do seu futuro, aplicando-se antes em conhecer qual fosse a vontade e o perfeito agrado de Deus, para começar e acabar qualquer boa obra. Espera no Senhor e faze boas obras, diz o profeta. Habita na terra e serás apacentado com suas riquezas. Há uma coisa que esfria em muitos o fervor do progresso e zelo da emenda: o horror da dificuldade ou o trabalho da peleja. Certo é que, mais que os outros, aproveitam nas virtudes aqueles que com maior empenho se esmeram em vencer a si mesmos, naquilo que lhes é mais penoso, e contrariam mais suas inclinações. Porque tanto mais aproveita o homem, e mais copiosa graça merece, quanto mais se vence a si mesmo e se mortifica no espírito. Não custa igualmente a todos vencer-se e mortificar-se. Todavia, o homem diligente e porfioso fará mais progressos, ainda que seja combatido por muitas paixões, que outro de melhor índole, porém menos fervoroso em adquirir as virtudes. Dois meios, principalmente, ajudam muito a nossa emenda e vêm a ser: apartar-se valorosamente das coisas às quais viciosamente se inclina a natureza e porfiar em adquirir a virtude de que mais se há mister. Aplica-te também a evitar e vencer o que mais te desagrada nos outros. Procura tirar proveito de tudo. Se vês ou ouves relatar bons exemplos, anima-te logo a imitá-los. Mas, se reparares em alguma coisa repreensível, guarda-te de fazê-la, e se em igual falta caíste, procura emendar-te logo dela. Assim como tu observas os outros, também eles te observam a ti. Que alegria e gosto ver irmãos cheios de fervor e piedade, bem acostumados e morigerados. Que tristeza, porém, e aflição vê-los andar desnorteados e descuidados dos exercícios de sua vocação. Que prejuízo descurar os deveres do Estado e aplicar-se ao que Deus não exige. Lembra-te da resolução que tomaste e põe diante de ti a imagem de Jesus crucificado. Com razão te envergonharás, considerando a vida de Jesus Cristo, pois até agora tão pouco procuraste conformar-te com ela, estando há tanto tempo no caminho de Deus. O religioso que com solicitude e fervor se exercita na santíssima vida e paixão do Senhor, achará nela com abundância tudo quanto lhe é útil e necessário, e escusará buscar coisa melhor fora de Jesus. Oh, se entrasse em nosso coração Jesus crucificado,
quão depressa e perfeitamente seríamos instruídos. O religioso cheio de fervor tudo suporta de boa vontade e executa o que lhe mandam. O relaxado e tíbio, porém, encontra tribulação sobre tribulação, sofrendo de toda parte a angústia. É que ele carece da consolação interior e lhe é vedado buscar o exterior. O religioso que transgride a regra anda exposto à grande ruína. Quem busca a vida cômoda e menos austera sempre estará em angústia, porque uma ou outra coisa sempre lhe desagrada. Que fazem tantos outros religiosos que guardam a austera disciplina do claustro? Raros saem, vivem retirados, sua comida é parca, seu hábito grosseiro, trabalham muito, falam pouco, vigiam até tarde, levantam-se cedo, rezam muito, leem com frequência e conservam-se em toda a observância. Olha como os cartuchos, os cistercienses e os monges e monjas das diversas ordens se levantam todas as noites para louvar o Senhor. Vergonha, pois, seria, se tu fosses preguiçoso à obra tão santa, quando tamanha multidão de religiosos entoam a divina salmodia. Oh, se nada mais tivesses que fazer senão louvar a Deus nosso Senhor de coração e boca. Oh, se nunca precisasses comer, nem beber, nem dormir, mas sempre pudesses atender aos louvores de Deus e aos exercícios espirituais. Então serias muito mais ditoso do que agora, sujeito a tantas exigências do corpo. Oxalá não existissem tais necessidades, mas houvessem só aquelas refeições que, ai, tão raro gozamos. Quando o homem chega ao ponto de não buscar sua consolação em nenhuma criatura, só então começa a gostar perfeitamente de Deus e anda contente, aconteça o que acontecer. Então não se alegra pela abundância, nem se entristece pela penúria, mas confia inteira e fielmente em Deus, que lhe é tudo em todas as coisas, para quem nada perece nem morre, mas por quem vive em todas as coisas e a cujo aceno com prontidão obedecem. Lembra-te sempre do fim e que o tempo perdido não volta. Sem empenho e diligência, jamais alcançarás as virtudes. Se começares a ser tíbio, logo te inquietarás. Se, porém, procurares afervorar-te, acharás grande paz e sentirás mais leve o trabalho com a graça de Deus e o amor da virtude. O homem fervoroso e diligente está preparado para tudo. Mais penoso é resistir aos vícios e às paixões que afadigar-se em trabalhos corporais. Quem não evita os pequenos defeitos, pouco a pouco cai nos grandes. Alegrar-te-ás sempre à noite, se tiveres empregado bem o dia. Vigia sobre ti, anima-te e admoesta-te, e vivam os outros como vivem, não te descuides de ti mesmo. Tanto mais aproveitarás, quanto maior for a violência que te fizeres. Amém.